Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. A palavra do Senhor nos ensina: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. O texto é um texto que nos impulsiona a caminhar, porque quando nós abraçamos as misericórdias de Deus, nós somos revestidos de esperança, somos revestidos de ânimo, somos revestidos de força. Principalmente quando o texto nos diz assim, que elas não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. Novas são cada manhã. Então a gente acaba fortalecido, a gente acaba tendo o nosso ânimo renovado, restaurado, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E caminhando pela palavra tão rica, gloriosa, nós passamos agora na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 13, que diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Nós lemos em Tiago 2, 13. Irmãos, eu pude estar me alimentando desses textos e percebendo a riqueza que existe, o mover de Deus que existe nesta graça tão grande chamada misericórdia. E eu fiquei pensando por que a misericórdia ela não tem fim. A palavra de Deus diz que Deus é o justo juiz, Ele é Pai, Ele é Deus, Ele é graça, Ele é bondade, Ele é benigno. E Deus tem muitos atributos, não é? Ele é o Deus proverá, é o Deus que livra, é o Deus que guarda. Enfim, eu fiquei comparando a questão da misericórdia, que é muito importante, a misericórdia, que é muito importante, e eu pude comparar com Tiago 2,13, que nos diz: porque o juízo será sem misericórdia. Mas como que o juízo será sem misericórdia? Se a misericórdia não tem fim. Eu sempre ouvi pregadores falando que as misericórdias não têm fim. Deus é só misericórdia. A sua misericórdia dura para sempre. E são textos verdadeiros. E eu sempre vi muita gente se detendo nesta delícia, né? Porque é uma delícia, não é? É um recheio, é uma glória quando nós trabalhamos apenas uma face do assunto. Diz o texto aqui em Lamentações 3 que as suas misericórdias não têm fim. Não têm fim. E eu fiquei pensando, por que em Tiago 2,13 o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia? Bom, aí eu entendi. Sobre aquele que não fez misericórdia. E Tiago 2,13 também nos explica que a misericórdia triunfa do juízo. A misericórdia, ela triunfa do juízo. Ela é maior do que o juízo. Ela é gigantesca, muito além do que o juízo.
tá certo? Mas a gente percebe que nesses dois versículos existe um perfil de Deus em que ele explica em Tiago 2,13, um perfil que ele diz que o juízo vai ser sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Então, sobre esse, o Senhor vai executar juízo sem misericórdia. É ruim, né? É ruim, porque a gente às vezes não entende certas coisas que acontecem, certo? Com alguns, a gente acha que parece que Deus se esqueceu da pessoa, mas irmão, tem gente ruim demais. Tem gente que é ruim, é o cão de ruim, é amargo. Tem gente que parece que, olha, é impressionante. Você veja que a misericórdia, ela transmite doçura, mas o juízo, ele transmite rigor, dureza. Agora nós vamos andando na palavra, mergulhando na Bíblia, e nós vamos percebendo que as misericórdias que não têm fim, em Lamentações 3, elas não são funcionais em Tiago 2,13. Vou repetir. As misericórdias que não têm fim, em Lamentações 3, não são funcionais em Tiago 2,13, sobre aquele que não fez misericórdia. Então nós percebemos que a misericórdia, ela triunfa do juízo. Mas é importante salientar como fica aquelas pessoas que você vê que não exercem misericórdia, que tratam a gente como um lixo, que ficam falando da gente pela cidade inteira como se a gente fosse um verme, uma centopeia. Como que acontece? O que deve acontecer na sua cabeça? Se você fosse Deus, o que você faria? Hã? Com a pessoa que se afasta da obra, se afasta da fé, se afasta da leitura, sabe? O que você faria? É complicado, né? Eu não saberia, só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. Mas a Bíblia nos dá algumas dicas, dicas importantes. Primeiro, ela diz que as misericórdias não têm fim. Elas estão aí para serem usadas, maravilhosas. E também diz em Tiago 2,13 que a misericórdia, não vai ter função sobre aquele que não fez misericórdia. Então, queridos, nós precisamos aprender a orar pelo Brasil, orar pelas nações, orar por uma situação. Precisamos aprender a orar por situações diferentes e precisamos saber se a pessoa que estamos orando é uma pessoa misericordiosa ou não, ou se é uma pessoa Nabal. O Nabal, o marido de Abigail, aquele que não quis ajudar Davi, o texto bíblico diz que ele era duro, ninguém podia falar-lhe, ninguém conseguia conversar com ele, porque ele era duro, cavalo, né? Vamos dizer na linguagem popular, cavalo, animal, né? Durango, né? Tem umas pessoas que é durango, você vai falar, a pessoa já olha com um canto de olho assim, como se fosse a rainha da Inglaterra, né? Tem umas rainhas da Inglaterra espalhadas por aí, vocês já perceberam? Então, e aí, irmãos, nós precisamos aprender, quando a pessoa exerce misericórdia,
O juízo que virá sobre ela é com misericórdia. Mas aquele que não exerce, não faz misericórdia, diz que o juízo será sem misericórdia. Não é fácil avaliar, não é fácil discernir, não é fácil a gente conseguir entender. Esse assunto é um assunto riquíssimo, lindíssimo de trabalhar, as misericórdias do Senhor. Agora, se a gente está lidando com cavalos, com ferradura, aí quando vier o juízo sobre a casa da ferradura, você já viu que tipo de juízo que vem, né? Aí a pessoa te liga dizendo, oh, ora por mim, socorro. Porque a coisa está pegando, porque é ferradura. Não, a pessoa não tem misericórdia. E aí o juízo é sem misericórdia. Essa questão da misericórdia é muito complicada de entender. Porque Deus, ele é o justo juiz. Ele é pai, ele é mestre, ele é o bom pastor, ele é salvador, ele é o redentor e muitos outros atributos. É o provedor, é o sustentador de todos nós, né? Queridos, você já viu pessoa que não executa misericórdia, que não tem uma gota de misericórdia? O tombo vai ser grande. Eu não gostaria de estar perto dessa pessoa quando essa pessoa recebesse o juízo. Eu não gostaria de assistir. Entende? Sabe por quê? Porque tem gente que é ruim, é amargo. É amargo. É impressionante. Tem gente que não sabe o que é açúcar, que é a doçura. Não sabe. É marrudo. Marruda. Tem mulher que é marruda. As mulheres ficam ouvindo, às vezes falam, os homens estão tomando hoje na cabeça. Tem mulheres que Deus me fala agora, olha, são iguais a Vasti, a ex do rei Assuero. Aqui ele dispensou. Aqui foi para a rua. Achou que era muito bem casada, achou que era bambambam, bambambam, perdeu o marido, perdeu tudo. Né? Dona Vasti. E eu tenho visto muitas mulheres, irmãos, sem misericórdia. Sem misericórdia. Vastizonas. Agora vamos inverter, vamos colocar os homens no lugar da Vasti. É a mesma coisa. Em Cristo não há macho, não há fêmea, diz a carta aos Gálatas, né? Não há judeu, não há cítara, não há servo. Em Cristo todos somos um. Mas, como é que fica? A Vasti. O rei Assuero chamou ela para o banquete, ela era muito bela. Né? Tem umas vastiza por aí que gosta de ficar bonitona, né? Mas se tirar a carcaça da vastiza, sobra uma coisa feia. Coisa feia. Aprendeu com a mãe dela, aprendeu com a avó. Feia. E os vastizos? Como é que ficam os vastizos? Mesma coisa. Tem uns vastizos que dá até medo de conversar com eles. Vastizão, perigo. Ei, patão grosso. Unha fendida, né? É o casco do boi. Unha fendida. É assim que acontece. E tem uns vastizos na vida aí que começa a receber juízo sem misericórdia, aí começa a pôr culpa na igreja. Estão jogando maldição em mim. Tá vindo de lá, sabe, essa maldição? Estão mandando maldição contra nós aqui.
Nós que saímos de lá, estão mandando, rapaz. Estão mandando nada, o vastizão, mau caráter. Nós queremos agradecer por tão grande misericórdia que tem se renovado sobre a nossa vida, que tem se renovado sobre a igreja, tão grande misericórdia que tem sido derramada sobre as nossas vidas. Queremos agradecer pelos livramentos que Deus nos dá, daqueles que nos amaldiçoam e nos amaldiçoaram. Queremos agradecer a Deus porque Deus nos livrou e vai continuar livrando. Queremos agora agradecer a Deus porque Deus está cuidando de cada detalhe das nossas vidas e das nossas casas. Queremos agradecer pelas misericórdias do Senhor, que não tem fim. Que o Senhor possa encher teu coração dessa misericórdia. Que o Senhor possa encher teu coração da sabedoria divina. Que o Senhor possa encher teu coração da graça e do conhecimento do Espírito Santo de Deus, para que você possa ser abençoado, abençoar a muitos que estão precisando, ajudar o cansado, ajudar aquele que está ferido, ajudar aquele que está arruinado. Deus quer usar a sua vida para a glória e para a honra do nome do Senhor. Que Deus faça de você um grande instrumento da sua misericórdia. E vamos lembrando do que Tiago 2,13 nos ensinou, para que a gente não passe por esse texto, que a gente apenas leia, aprenda e possa também ensinar a outros. Cuidado, fulano, olha, cuidado, o juízo vai ser sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Tá certo? Lembrando que quando Esther fez o banquete para o rei Assuero, o rei Assuero falou assim: Esther, o que queres que te faça? Aí Esther, cheia da misericórdia, a Esther falou o seguinte: eu quero que o Senhor me dê vida, porque eu estou condenada, eu e meu povo. E o rei falou: de maneira nenhuma, vai acontecer nada de mal com vocês, não. Aí ela falou assim: é que o senhor não sabe, rei Assuero. Esse Ramã aí, ó, é o seu primeiro-ministro, ele condenou meu povo à morte. E o rei se encheu de furor e disse: mas eu não sabia. Aí o rei, meus irmãos, pensa um pouquinho comigo. Cheio de misericórdia, o rei, ele mandou enforcar Ramã e os seus 10 filhos numa forca, para livrar Esther e para guardar o povo judeu, o povo de Abraão, de Isaque e de Jacó. O povo que Deus ama, o povo que Deus tem um conserto. E assim o Senhor livrou o povo de Israel. Tá certo? Mas ele mandou Ramã para a forca. E eu pergunto, onde está a misericórdia de Esther? Que naquela hora no banquete pediu a cabeça de Ramã. Onde está a misericórdia de Esther? Será que ela esqueceu em casa a misericórdia? A misericórdia em Tiago 2,13 será exercida. A misericórdia do Senhor diz que o juízo será sem misericórdia, né? O juízo. Pois é, Ramã, mexeu com a pessoa errada. Pois é, Ramã, mexeu com a pessoa errada. Quis matar todo o povo de Israel. Olha aí. O que aconteceu? Ele caiu no artigo de Tiago 2,13.
E ali ele ficou retido ali naquele artigo da palavra, e o justo juiz mandou decapitar o desgraçado. Feito está. Tiago 2,13 nele. A paz do Senhor.